A vida além da sepultura, Ramatiz, Atanagildo e Cílio Mais. Colônias do astral, raças e nacionalismos. Pergunta: as colônias, agrupamentos ou cidades astrais que existem em torno da Terra conservam sempre as características das raças ou das cidades terrenas situadas em suas proximidades? Atanagildo: em torno do Brasil, por exemplo, existe grande quantidade de postos, departamentos, comunidades, colônias, organizações, metrópoles astrais de todos os matizes evolutivos e com denominações de certa poesia sideral. Suas populações variam de acordo com maior ou menor aproximação dos seus núcleos junto à superfície do globo terráqueo. São comunidades laboriosas em incessantes atividades de intercâmbio convosco, que assistem e protegem todos os labores evolutivos e as relações entre os mortos e vivos no Brasil. No entanto, sobre cada país da Europa, Ásia, África e Américas, também existem outras comunidades astrais que conservam as características peculiares a cada povo ou raça da zona geográfica que elas supervisionam do mundo invisível, de conformidade com as diretrizes que lhes são traçadas pela administração mais alta e responsável pelo globo terráqueo. Dentre a quantidade de espíritos situados no astral da Terra, acredito que 10 bilhões ainda carecem de encarnações na crosta planetária do vosso orbe ou de outros inferiores, que ocorrerão principalmente após a grande seleção profética que já se processa neste século. Pergunta: e junto a esses vários países ou cidades terrenas também existem colônias de espíritos diabólicos que seguem os costumes da região física com que se simpatizam? Atanagildo: nas regiões situadas no astral inferior de cada país terreno vivem coletividades sombrias, dirigidas por entidades trevosas que ainda conservam costumes parecidos ao da matéria, aos quais lutam para o domínio do mundo físico e são adestradíssimas na prática da vingança e da prepotência diabólica. Elas é que incentivam nos encarnados a cupidez, a luxúria, a crueldade, ao mesmo tempo que se desforram nos infelizes espíritos que ainda se encontram onerados de culpas, remorsos e aviltamentos. Mas indiretamente essas comunidades negras auxiliam as almas delinquentes que para ali partem endividadas com o mundo terreno, pois embora exerçam a vingança e imponham atroz sofrimento às suas vítimas, também lhe proporcionam o resgate de suas dívidas e as condições vibratórias para retornarem à prática do bem. Nessas regiões dantescas, onde não se conhece a piedade ou a tolerância para com os que deformam o caráter nos pecados do mundo, o padecimento é obrigatório, à semelhança de operações cirúrgicas destinadas à extração de tumores malignos refratários ou ao tratamento clínico. Esses espíritos entregues às paixões animais só nessas colônias poderão se corrigir, o que não seria possível entre as vibrações sutilíssimas de esferas superiores. Além disso, essas almas precipitam-se nos abismos trevosos do astral inferior, forçadas pelo próprio peso específico dos fluidos lodosos que lhe aderem à superfície do perispírito e perturbam a circulação livre do magnetismo benfeitor. Pergunta: há quem afirme, baseado em comunicações mediúnicas, que as raças só se reúnem no espaço quando afinada pelo mesmo sentimento patriótico racial. No entanto, já tivestes ocasião de dizer que esses agrupamentos astrais são produtos das qualidades morais dos espíritos e não de sua disposição efetiva de raça. Podereis esclarecer esse ponto, Atanagildo? O problema é mais complexo do que imaginais. Por exemplo, as almas que de modo absoluto já tenham consolidado em si a virtude da sinceridade podem formar no astral uma coletividade à parte, constituindo então a colônia de espíritos sinceros, pouco importando que provenham da África, da Europa, da Ásia ou das Américas, pois a virtude da sinceridade é que realmente servira de diapasão para indicar o direito de moradia na comunidade. Mas é óbvio que tal confraternização só será realizável em esferas elevadas, onde haja desaparecido o sentimento racial, pelo reconhecimento da existência da família universal. Sob a orientação semelhante, a metrópole do Grande Coração realiza um trabalho especial sobre determinada região geográfica e astral do Brasil, selecionando ali os espíritos desencarnados que apresentam o padrão espiritual exigido pelo ambiente. Pergunta: poderíamos conhecer detalhes desse padrão espiritual exigido pela metrópole do Grande Coração aos encarnados brasileiros? Atanagildo:
Os candidatos à vida em nossa metrópole são os que comprovam, quando encarnados, a posse das virtudes que marcam o padrão de nossa vida astral, tais como grande devotamento ao estudo da espiritualidade, desapego às formas ilusórias da matéria e libertação completa dos exclusivismos religiosos e doutrinários. O que mais dificulta o livre ingresso na metrópole do Grande Coração é o espírito de seita divisionária, que ainda é motivo de grande desentendimento e separação entre os homens. Pergunta: do que nos dizes, deduzimos que a metrópole do Grande Coração é também uma coletividade com característica racial, pois só atende aos brasileiros desencarnados. Atanagildo: é razoável que vos surpreendais com esse aparente nacionalismo de nossa comunidade astral, porquanto até os brasileiros que desencarnaram em outros países também são encaminhados para as colônias astrais que circundam o Brasil. Mas isso acontece não por questão de nacionalismo, porém obedecendo a planos organizados muito antes de suas encarnações no vosso país, e porque se trata de espíritos já afiliados à nossa metrópole, cuja proteção e educação na crosta ficaram a cargo de nossos departamentos astrais. Assim também, quando espíritos provindos de outras raças tenham por determinação superior de fazer estágio em nossa metrópole, a fim de nascerem no Brasil, também ficam sob a dependência destas, uma vez que ela é a responsável pelos programas e aprendizados espirituais na zona brasileira e de sua jurisdição espiritual. Que esses espíritos desencarnem no Brasil ou em qualquer outro país onde tenham ido residir ou visitar, são encaminhados para a nossa comunidade desde que apresentem condições vibratórias favoráveis a um ambiente a que são filiados. Pergunta: acreditávamos até agora que a separação de raças e os nacionalismos pátrios eram exclusividade da terra. Atanagildo: aqui não se cultua nenhum nacionalismo pátrio no sentido de separação de raças. Aqui pertencem os espíritos desencarnantes. Isso é secundário, pois os nossos atuais conhecimentos são mais que suficientes para reconhecermos que os países na Terra nada mais significam do que agrupamentos de almas criadas pelo mesmo Deus e destinadas à mesma aventura espiritual. A situação racial é coisa provisória, de só menos importância para a eternidade da alma, que ela se encontra no mundo físico ou em nosso plano astral. Os agrupamentos raciais são precisos em vosso mundo porque, de início, auxiliam a educação e progresso dos espíritos ainda imaturos de consciência, que são favorecidos com as preliminares do conhecimento, graças à formação de grupos simpáticos e à facilidade de relações, pelo intercâmbio natural que os mesmos costumes e tradições pátrias, entre os mesmos costumes e tradições pátrias. Muito pior seria o caso se esse espírito conservador ou defensivo fosse mantido exclusivamente no seio de cada família, entre a parentela consanguínea, como já aconteceu no passado, quando os mais sangrentos conflitos se geravam entre as tribos originárias da mesma região pátria. Pergunta: não seria mais prático que o espírito fizesse sua ascensão espiritual no seio sempre de uma só raça, o que talvez pudesse apressar os seus conhecimentos pela familiaridade constante no meio em que voltasse a reencarnar? Atanagildo: em cada país existem fatores tradicionais e clima psicológico diferente, que muito auxiliam os espíritos em suas várias encarnações, a desenvolverem certas qualidades que depois modelam, pouco a pouco, a configuração de uma consciência no tempo e no espaço. Como singelo exemplo, lembro-vos que, enquanto o clima festivo e iluminado da Itália favorece a inclinação das criaturas para o canto ou a música, em alguns outros países europeus, cuja atmosfera é melancólica e a sua natureza se mostra severa, se desenvolve melhor o espírito científico, da pesquisa e da organização. Enquanto o ambiente tumultuoso e fatigantemente objetivo do Ocidente leva os seus habitantes à neurose pelo excessivo dinamismo psíquico em certas regiões do Oriente, a encarnação significa a dádiva da pausa mística, que permite à alma cansada prosseguir no seu aprendizado espiritual, sob o conforto do repouso contemplativo. Assim, embora as colônias astrais que se encontram mais próximas da crosta coordenem suas atividades de modo aparentemente racial, não é este o seu objetivo fundamental, e nem o fazem por questões de nacionalismo ou separação, mas apenas para melhor supervisionamento e administração dos seus filiados, que se congreguem em um povo ou país terreno. Pergunta: ao se reencarnarem
Ao se encarnar, esses espíritos interrompem alguma tarefa em suas colônias astrais para depois reassumi-las quando de volta na matéria? Atanagildo, algumas tarefas começadas nas metrópoles astrais podem ficar temporariamente interrompidas quando os seus responsáveis precisam de reencarnar para saldar os seus débitos passados com a Terra. Mas é certo que após a desencarnação, por mais distante que se encontrem, esses espíritos devem retornar à sua moradia astral, onde tanto podem ter deixado tarefas pessoais a terminar, como podem encontrar facilidades para prestar socorro e assistência aos seus descendentes e familiares ainda encarnados. Estes serviços são comuns em todas as coletividades espirituais que se situam sobre cada país ou povo terráqueo e que aceitaram a responsabilidade de assumir, de assistir e proteger nascidos e falecidos na região ou território de sua jurisdição. Pergunta: suponhamos que o fato dessas cidades astrais serem habitadas exclusivamente por espíritos provindos de uma só raça terrena poderia estimular entre eles um novo senso pátrio, nacionalista e separatista, embora de uma ordem espiritual mais elevada? Atanagildo, esse acontecimento só seria possível no clima psíquico das regiões inferiores, onde ainda dominam o egoísmo feroz e o orgulho insano. O espírito que merece habitar a nossa metrópole é sempre escolhido por suas elevadas qualidades espirituais, não pela sua nacionalidade. Mesmo no orbe terráqueo, no seio das raças mais egocêntricas, podereis encontrar homens completamente desapegados do fanatismo pátrio, havendo muitos entre eles que ainda trabalham energicamente pela confraternização de todos os povos e de todas as raças. Atualmente já se agasalha na Terra a ideia do cidadão do mundo e fundamenta-se fraternidades num trabalho quase de equipe em que se procura a fusão de todas as nações num só todo, regido por um governo de paz e justiça. O homem que já se libertou do círculo de ferro das reivindicações de direitos de raça e pátria, pouco se importa que o situe nesta naquela comunidade astral, pois é imune a essa paixão doentia, que ainda divide tanto os homens terrenos e os conduz ao massacre inglório nas guerras fratricidas. Pergunta: refletindo sobre a existência desses agrupamentos astrais constituídos por espíritos provindos de um mesmo país, como no caso da metrópole do Grande Coração, formando um agrupamento de brasileiros, lembra-nos de que, sendo assim, em planos mais elevados devem existir outras comunidades superiores, responsáveis pela administração e o progresso das cidades de desencarnados situados abaixo. Estamos certos? Atanagildo, à medida que os espíritos se elevam para regiões mais puras ou mais altas, como melhor quiseres conceituá-las, é óbvio que ingressam em coletividades de maior responsabilidade administrativa do planeta terráqueo. A sua supervisão abrange países inteiros, raças e mesmos continentes. Assim, na mesma faixa vibratória do astral em que se situa a metrópole do Grande Coração, também vivem outras comunidades astrais com igual responsabilidade, mas controlando certas zonas geográficas de países europeus, africanos, asiáticos e americanos. Igualmente, acima ainda dessa região superior encontram-se as nações astrais de cada raça ou povo terreno, governados por espíritos responsáveis pela coesão e progresso das 5 principais raças que povoam os 5 continentes mais notáveis da Terra. Explicam-nos os espíritos sábios que a esfera mais alta, mais íntima de todo o astral terráqueo, já é tão quinta-essenciada ou tão sutilíssima que se desvanece como franja luminosa em torno do globo terrestre, e a sua aura alcança mais da metade da distância entre o vosso planeta e a Lua, através da essência dessa alta região astral que mais se assemelha à eterizada cabeleira de luz em torno da Terra. Também se processa a intercomunicação com as esferas astrais dos demais planetas do Sistema Solar. Justamente nesta última esfera tão quintessencial que opera a comunidade angélica diretora do planeta Terra, onde se encontra sediado o sublime reino do magnânimo Jesus. Pergunta: já que é essa a organização administrativa do astral, pensamos que a nossa pátria deve também ser administrada por uma comunidade especial. Que nos dizeis, Atanagildo? Enquanto na metrópole do Grande Coração alguns milhares de almas de índole universalista auxiliam o desenvolvimento artístico, a reforma dos costumes e as atividades de determinada zona geográfica brasileira, a nossa cidade é também administrada por outra comunidade astral.
mais elevada e mais vasta que, se o quiserdes, poderei denominar também de Brasil. Esta, por sua vez, está sob a jurisdição do continente astral sul-americano. E assim sucessivamente, até se findar a hierarquia responsável por todo o planeta Terra, conforme foi informado pela direção de nossa metrópole. Além da esfera astral, onde se situa o governo de Jesus, acha-se a administração espiritual, que é responsável pela vida e o progresso do nosso sistema solar. Pergunta: quais são os tipos de espíritos que podem habitar essa comunidade mais alta que denominamos, então, de nação astral do Brasil? Atanagildo: apesar dessa aparência de nacionalismo ou racismo que atribuís à nossa metrópole espiritual, o que realmente confere ao espírito o direito de habitá-la é sempre o seu tom vibratório sideral, e não a raça ou nacionalidade terrena a que pertence. Abaixo de nossa metrópole, em planos inferiores ao dela, encontram-se outras colônias e agrupamentos de espíritos também brasileiros, cujo padrão espiritual, entretanto, é mais baixo porque vivem seriamente preocupados com o tradicionalismo de raça e diferenças emotivas de pátria. Por isso, é de lamentar que os próprios brasileiros encarnados ainda se criem novas subdivisões de ordem política, econômica, religiosa e social. Durante os períodos de grandes transformações políticas, eleições para cargos legislativos, nomeações administrativas ou substituições de governos, acirram-se então os ódios entre os filhos do mesmo Brasil e assacam-se mútuas infâmias, graçando de modo assustador a cobiça pelas situações fáceis ou privilégios públicos. No campo religioso, outra classe de brasileiros também se hostiliza pelas naturais divergências entre matéria de crenças e doutrinas. Jornalistas, espíritas e católicos, sacerdotes e doutrinadores atacam seus irmãos que divergem de seus pontos de vista ou de suas crenças, usando os púlpitos ou as tribunas ou criando para isso revistas, jornais, panfletos infelizes. Mesmo durante algumas tradicionais confraternizações desportivas, ainda sobe o ódio aos corações dos brasileiros. Ocasiões em que criaturas ignorantes se insultam e se agridem publicamente pelas preferências por esta ou aquela de suas agremiações prediletas. É claro, pois, que tais brasileiros, ao desencarnar, não estarão em condições de alcançar a metrópole do grande coração, e muito menos a nação astral do Brasil, para cuja conquista não faz jus, uma vez que não consegue se acomodar nem mesmo em seu próprio território pátrio. Ali não se admite em espíritos que trabalham isolados e cercados pelos seus exclusivos interesses, egoísmos e cobiças, estranhos ao bem comum, quais quistos que apenas vicejam na sociedade. Os encarnados que, quer no Brasil, na França, China, Egito ou na Groenlândia, ainda se prendem fanaticamente aos seus interesses partidaristas, credos exclusivistas ou regimes à parte, alimentando separações e formando grupos adversos. Não se opõe dúvida tanto contrariar a harmonia do todo nacional como contrariarão a dos mundos superiores. Pergunta: porventura será condenável que cultivemos certas simpatias ou preferências pessoais em nossas relações humanas, quer nas lides políticas, quer em nossos juízos sobre os nossos semelhantes? Atanagildo: onde existem preferências pessoais, há conflito do todo, pois quando os grupos de indivíduos se digladiam e entram em competição pelas simpatias, preferências ou interesses políticos particulares, mesmo que se julguem isso como um direito humano de pensar e agir, não resta dúvida de que está mantendo a separação. Os espíritos que se desencarnaram em conflito ainda com a sua própria pátria podem não merecer censuras pelas suas simpatias ou preferências pessoais, mas é evidente que ainda não merecem habitar comunidades espirituais onde já se extinguiram os conflitos de raças, quanto mais os da pátria. De acordo com a lei dos semelhantes, eles serão imediatamente atraídos para grupos de espíritos que vibram nas mesmas disposições egocêntricas e separatistas. Aqui no além não faltam grupelhos de brasileiros separados e compatriotas viciados nas discussões estéreis, devotados à cupidez e à politicagem. Muitos deles que abusaram do admirável dom da palavra desperdiçaram-na no excesso de promessas não cumpridas e discussões infecundas. Quando puderam se reencontrar novamente, terão que fazê-lo mudos, ficando assim impedidos de conturbar a coletividade nacional que tanto ludibriaram. Pergunta:
Com essas considerações, quereis dizer que só os grandes brasileiros é que poderão habitar a alta comunidade espiritual do Brasil? Não é assim? Atanagildo. A colônia astral ou a comunidade responsável por toda a vida física e espiritual do Brasil não é habitada exclusivamente por grandes brasileiros. Se os classificais assim unicamente no sentido de exaltar o seu alto prestígio público, ali se encontram brasileiros que, num serviço de renúncia pessoal, muito deram de si em favor da paz e do bem coletivo de sua pátria. Eles não foram prepotentes políticos, nem alimentaram separações religiosas quando chamados à administração pública. Não se locupletaram com os bens da nação para o gozo e o luxo de sua tribo familiar e de seus amigos privilegiados. Foram honestos, pacíficos e cooperadores de todas as instituições assistenciais, insuflando vida e ânimo a todo o serviço que beneficiasse a comunidade. Esqueceram seus próprios interesses a favor do seu país. E muitos deles atravessaram a vida humana sob o mais severo anonimato. A esses cabe o direito de supervisionar e até corrigirem certos brasileiros astutos e interesseiros, tais como os políticos venais, que se locupletam com patrimônio alheio. E certos sacerdotes furibundos que esbravejam dentro dos seus templos ou por meio de publicações, procurando separar os cidadãos com o ódio pregado em nome de Deus. Esses grandes brasileiros a que me refiro consideram os seus compatriotas encarnados como um todo eletivo e acima dos seus caprichos, interesses ou opiniões pessoais. Eles podem participar da grande comunidade astral que dirige o Brasil, porque esta não diferencia indivíduos, classes ou posições políticas, mas só admite em seus cidadãos brasileiros que, ao partirem da terra, já conduzam na alma a insígnia de cidadão do mundo. Interessa-lhe abrigar homens libertos de doutrinas filosóficas separatistas, sem interesse de proselitismo religioso e distanciados da astúcia política, imunes à corrupção administrativa que, em lugar das noções rígidas da pátria ou de raça, possuem em seus corações as qualidades fraternas do cidadão que reconhece o seu país como um pedaço do próprio universo. Pergunta: quer isso dizer que a moradia nas comunidades situadas além da nação astral do Brasil também exige um padrão de sentimentos que ultrapassa as fronteiras efetivas do sentimento pátrio, não é assim? Atanagildo. Evidentemente, os espíritos que já residem nas comunidades astrais sul-americanas, europeia, norte-americana, asiática e africana também são entidades cujo afeto e atendimento se estende além das fronteiras convencionais de pátrias para abranger o conteúdo efetivo de um continente. Simpatizam-se com todos os povos e raças. E a sua capacidade de amor é tão profunda que não possui mais noções de nacionalidade. Quando ele se encarna na Terra ou mesmo em outros orbes físicos, o sentido de pátria se lhes parece um acidente sem importância, porquanto sempre exercem a sua atividade em obras de natureza e objetivos universalistas. No seu afeto abrangem toda a coletividade humana do globo terráqueo, assim como são completamente libertos de credos, doutrinas ou filosofias, além de fortemente inspirados pelo amor de Jesus, que é o governador espiritual do orbe e se acha sediado na mais elevada esfera astral. Pergunta: por que motivo não reconhecemos na Terra essa unidade espiritual, unificação universal de todos os seres, o que muito nos ajudaria a extinguir as nossas noções separativistas da pátria e de raças humanas? Atanagildo. Essa unidade espiritual é tão notável na sua ação de aproximar as criaturas que mesmo na Terra ela se faz sentir, apesar da separatividade causada pelos princípios políticos, religiosos, sociais e filosóficos. Notai que, diante do período da guerra ou de uma catástrofe que ameaça a coletividade separada, por essas tolas preferências e caprichos antagônicos, unem-se amigos e adversários, suspendendo-se as hostilidades particulares, a fim de que seja conseguida a força protetora do ambiente. Supondo que a Terra está ameaçada de invasão por forças beliciosas de um outro planeta, que acontecerá, sem dúvida, pretos, brancos, vermelhos, amarelos, católicos, espíritas, protestantes e muçulmanos, homens de qualquer latitude geográfica e teimosia política, religiosa ou doutrinária, unir-se-ão apressadamente a fim de formar o potencial defensivo do vosso planeta. É o sentido de unificação que desperta. Pergunta: não poderíamos supor que, no caso dessa união de adversários para oporem defensivas contra tal invasão interplanetária,
tudo seria devido mais ao interesse, à angústia de sobrevivência do que à compreensão da unidade espiritual? Atanagildo: assim mesmo, ficaria comprovado que há em nossa intimidade um elo divino, indestrutível e permanente, capaz de extinguir situações de vaidade, orgulho, utilitarismo e desconfiança entre homens e irmaná-los num só objetivo comum. Não importa se o fizeram por interesse ou instinto de conservação, o que interessa é saber que a unidade espiritual interior nivela todas as personalidades egocêntricas e divididas pelos mais contraditórios motivos para se afirmar existente no amargo de todas as criaturas. Pergunta: um espírito que desencarna na França, depois na Itália, na Índia ou na Colômbia, porventura não retornará às colônias astrais respectivas, apagando sempre ao seu nacionalismo pátrio? Não representará isto um círculo vicioso em que se muda de ambiente, mas nunca se extingue o sentimento racista? Como se abranda esse centro de nacionalidade terrena? Atanagildo: o sentimento de amor à pátria muda a cada nova reencarnação, à medida que o espírito muda de raça ou de país, e por isso se resistem a acontecimentos até engraçados entre vós. Quantos alemães odeiam a França, mas mal sabendo que na última encarnação foram franceses que odiavam a Alemanha? Ou então, quantos homens brancos da América do Norte odeiam os negros, ignorando que no passado faziam parte da mesma raça que ora perseguem? Em verdade, tudo não passa de uma tola transferência de ódio de um lugar para o outro, por parte do espírito e não da raça ou país. Essas almas, depois da morte do corpo físico, sofrem as mais pavorosas dores e remorsos, envergonhadas de si mesmas ao se lembrar do seu ódio racial. O mesmo pode acontecer com as almas exageradamente patriotas, quando regressam de uma existência terrena fanatizadas pela última pátria em que reencarnaram. Mas a força do espírito imortal opera no seu interior, pois de tanto mudar de trajes carnais, vestindo a roupagem do judeu, do polonês, do egípcio, do peruano, alemão, brasileiro ou groenlandês, essas almas terminam incorporando em si mesmo um pouco de cada raça, compondo uma simpática dosagem de fraternidade, já a caminho de se tornarem cidadãos do mundo. E como terão de submeter também às regras das comunidades astrais em que estagiam entre cada encarnação terrena, enfraquecem-se as suas tradições nacionalistas e o orgulho de raça do mundo terráqueo. E se assim não for, resultaria que os desencarnados prosseguiriam aqui em seus conflitos emotivos de raça e de pátria, e certamente teríamos de enfrentar também os terríveis problemas das guerras, lutas e revoluções fratricidas com outros agrupamentos de nossa mesma morada espiritual. Pergunta: poderia nos dar um exemplo para compreender melhor esse espírito de nacionalidade que cultuamos na Terra, para com o qual somos indiferentes no além? Atanagildo: podeis ter uma ideia do que acontece nas coletividades astrais, onde se unem espíritos provindos de várias nações que exercem um trabalho em comum. Se vos lembrares do que acontece na Terra quando diversos indivíduos se congregam para conseguir um mesmo objetivo, sem, no entanto, se perturbarem pelas diferenças sociais, hierárquicas ou profissionais, basta-lhes que se irmanem por um princípio, uma doutrina ou objetivo filantrópico, para se efetuar a desejada confraternização entre todos. Se quereis um exemplo, lembro-vos o que ocorre no espiritismo: médicos, pedreiros, professores, barbeiros, generais, praças, mulheres, moços, velhos, ricos, pobres, sábios, analfabetos, não se congregam para prestar um serviço desinteressado para o benefício coletivo? É evidente que existe entre eles um elo indisfaçável que os une fraternalmente, assim como o cimento une as pedras do alicerce. Por exemplo, no exemplo que vos dei, o devotamento de toda a doutrina espírita transforma esta num denominador comum que derruba os paredões do personalismo humano e afasta os interesses pessoais para que surjam um só bloco humano unido pelo mesmo ideal. As colônias e metrópoles astrais que se interessam por objetivos superiores, embora possam ser constituídas por almas ainda influenciadas pelas tradições de pátria e de raça terrena, harmonizam-se permanentemente para o serviço do bem e a procura da felicidade. Sob tal aspecto, o nacionalismo cultuado na Terra torna-se um sentimento sem importância no além, porque os interesses espirituais que em definitivo ligam todos os espíritos à sua comunidade sobrepujam em importância os conceitos antiquados da pátria terrena
É óbvio, pois, que um hindu, um brasileiro, um russo, um árabe ou um africano que possua as credenciais de bondade e tolerância, só por isso vale muito mais na hierarquia espiritual superior do que mesmo pela sua capacidade intelectual ou prestígio de que gozava no país onde desencarnou. Pergunta: uma vez que na última encarnação fostes brasileiro e agora vos encontrais ainda numa metrópole habitada principalmente por brasileiros, não servirá isso de incentivo para que ainda mantenhas viva a vossa última nacionalidade? Atanagildo: acredito que não, por uma razão muito simples. Quando eu estava encarnado no Brasil, já cultuava sentimentos universalistas, pois em virtude de meus estudos e meditações espirituais já estava capacitado de que viver na Terra nada mais era do que um acidente na vida do espírito, sem força para prejudicar a sua identidade universal. A Terra significava para mim admirável alfaiataria, com o grave encargo de atender às encomendas de trajes carnais, que lhes faziam os espíritos necessidade de excursionar pela matéria. Não me interessava discutir os motivos dessas encarnações nesse ou em outro país, se bem me parecesse que alguns espíritos baixavam por mero turismo a paisagem física e outros atendiam a necessidade urgente de cura purgatória, lavando-se no tanque das lágrimas, enxugando-se com a toalha do sofrimento. De trás de todas as fisionomias, tipos carnais e personalidades humanas, eu sempre identificava o espírito imortal dentro do seu vestuário de ossos, nervos e músculos. Para mim ele era sempre um companheiro eterno que pela janela carnal viera participar das trincas do mundo terreno. Não me preocupava em inventariar as raças de acordo com seus costumes e tradições. Também não emprestava maior valor às criaturas oriundas de nações privilegiadas, assim como não subestimava aqueles que provinham de raças inferiores. Considerava a todos como espíritos que tentavam encontrar a mesma aventura que eu também me propusera encontrar. Uma grande tolerância se me fazia sentir mesmo para com aqueles que ainda se deixavam dominar pela avareza, a cupidez, o ciúme e a inveja, ou então se afligiam pelas posses dos europeus e privilégios do mundo transitório. Achava-os por vezes iguais às criaturas que brigam por causa de um brinquedo ou se angustiam pela posse de um cavalinho de pau. Mesmo diante do procedimento de Anastácio, que for o meu credor hostil do passado, esforcei-me para não ser dominado pela expressão dramática e humilhante do acontecimento. Vi-o às vezes afastar-se de mim após ter-me afrontado publicamente e dado vazão ao seu ódio para comigo. Mas meu coração, num ar de censura travessa, dizia-me que eu devia reconhecer naquele homem não um adversário indesejável, mas um irmão em espírito, com a estultice de pisar sobre a sua própria felicidade. Pergunta: isso quer dizer então que o vosso ingresso na comunidade do grande coração dependeu muito do modo como encaráveis as raças e as nacionalidades terrenas, não é assim? Atanagildo: sempre considerei a Terra como um vasto lar, onde o habitante de cada país significa um parente próximo, mantido por um mesmo orçamento do Criador, por cujo motivo queria bem a todas as criaturas que ele abrigava. As pátrias, as famílias e os lares de todos os homens, eu os considerava como um prolongamento do meu próprio lar. Como se eu vivesse ao mesmo tempo em vários climas sentimentais, compartilhando dos sonhos de todas as raças. Há de chegar o tempo em que essa grande família espiritual terrena, cujos membros se encontram dispersos pelos vários climas geográficos do planeta, se congregará num só núcleo de trabalho e alegria, para então usufruir a paz imortal, que vive à distância dos condenáveis sentimentos muito comuns entre os homens separativistas. Esse sentimento de fraternidade que eu mantinha para com todos os seres sem lhes diferenciar de raça ou condições sociais e morais, tornou-se ainda mais desenvolvido aqui no mundo astral. E agora me é dado verificar, sem qualquer equívoco, que eu agir absolutamente certo ao manter aquela minha atitude incondicional de afeto, que é a base fundamental para o ingresso dos espíritos na metrópole do grande coração. Pergunta: não vos sentis por vezes dominado por certa nostalgia ao evocardes a nossa vida
a vossa vida no Brasil, tal como acontece aos estrangeiros que são obrigados a se transferir para aqui, quando evocam um cenário, costumes e tradições da pátria distante, Atanagildo. Se eu fosse tomar de nostalgia pelo fato de haver vivido no Brasil, muito mais nostalgia me perturbaria ao evocar a vida que passei em outros países, onde me reencarnei maior número de vezes. Nesse caso, muito antes de evocar a vida no Brasil e tornar-me de nostalgia por isso. Evocaria a cidadania de Marte, que é o planeta de origem de minha consciência individual, e do qual fui exilado para a Terra. E se eu me preocupasse em evocar a pátria em que viveu o meu espírito, então antes de pensar no Brasil, deveria lembrar a Atlântida, o Egito, a Arábia, a Hebreia e principalmente a Grécia ou a Índia, onde o meu espírito se demorou muito mais tempo encarnado. Eis a grande ilusão dos homens terrenos, que, mal informados pelos seus sacerdotes, instrutores religiosos, filósofos puramente intelectivos, restringem a sua felicidade presente e futura na tentativa tola de traçar fronteiras sobre o solo de um mundo provisório, buscando separar-se pela diferença acidental de cor, raça, pátria e religião. Na intimidade de minha alma, bastante fortalecido pela convivência com todas as raças, tanto vibra a paixão do Atlante, como vibram a vontade do egípcio faraônico, a força indomável do árabe nômade, o misticismo do hindu contemplativo, a cautela do hebreu desconfiado, ou a irreverência do grego atilado. E por certo também já palpita em mim algo de índole inquieta e brejeira dos brasileiros, entre os quais sofri o caldo de aumento psicológico de minha última encarnação aí na Terra. Pergunta. Pergunta. Na metrópole do Grande Coração, só pode ingressar espíritos provindos exclusivamente do Brasil, Atanagildo? Não estamos sitiados por fronteiras raciais ou segregamentos nacionalistas peculiares dos países terrenos, e sim agrupados pela sintonia de certas qualidades espirituais. Embora existam algumas diferenças pessoais ou intelectuais entre os seus componentes, o ingresso de desencarnados em nossa moradia astral não depende de que sejam propriamente brasileiros, mas sim de já serem filiados à mesma e possuírem o tom vibratório sideral exigido pelo ambiente, ou então de determinação do alto, quando se trata de estágio de aclimatação para futuras encarnações no Brasil. É certo que a metrópole do Grande Coração exerce suas atividades exclusivamente em relação a espíritos encarnados no Brasil, e por esse motivo necessita cultivar certos costumes brasileiros para melhor êxito na acomodação emotiva de seus habitantes, e ficar favorecido o intercâmbio espiritual com eles, pela afinidade de pátria. Pergunta. Por que motivo a metrópole do Grande Coração não estende a sua jurisdição a outros povos, do que poderia resultar uma compreensão espiritual melhor, em virtude da maior aproximação de raças? Atanagildo. Os mentores da metrópole do Grande Coração não podem estender a sua área de trabalho e proteção a maior número de almas que já estão classificadas na previsão feita em sua comunidade. Para isso, precisarem criar e educar novas equipes de trabalhadores destinados a tarefas sacrificais junto à Terra e às regiões do astral inferior. E assim tornaria a tarefa assistencial e educativa tão vultuosa e exaustiva para o seu conjunto atual, que em breve imperaria nele a desorganização, pela insuficiência técnica do serviço e a impossibilidade de renovação panorâmica e educativa da metrópole. Eis o motivo de suas atividades serem circunscritas aos brasileiros que desencarnam em progressista região do vosso país. Colônias do astral, migrações. Pergunta.
A transmigração de espíritos de uma comunidade astral para outra pode ser feita sem prejuízo de unidade afetiva das colônias para as quais foram transferidos. Atanajudo. Um espírito que age desencarnado na Europa e tenha de se reencarnar no Brasil, na região supervisionada pela nossa metrópole, muito lucrará com um estágio preparatório em nosso ambiente astral, desde que apresente o padrão vibratório espiritual exigido. Em sentido inverso, para o espírito de brasileiro que futuramente tenha de se reencarnar na Europa, também haverá muita conveniência em que se submeta a um preparo da comunidade astral que dirige o país em que deverá renascer, a fim de melhor se ajustar às energias psíquicas do seu novo clima geográfico. E essa salutar providência ajuda o futuro reencarnante a conhecer melhor os seus ascendentes biológicos e na integração dos costumes e temperamentos do povo que lhe servirá de compatriota físico. É de senso comum que cada raça revela um condicionamento psicológico e um temperamento especial, desenvolvidos no passado. Notai que o alemão é de índole marcadamente científico, o francês mais afeito ao estudo especulativo da filosofia, os italianos profundamente ligados à arte lírica, e o hindu é essencialmente contemplativo. Essas características, que são produtos de experimentações milenárias e do magnetismo peculiar a cada ambiente, quando podem ser estudados antecipadamente pelos futuros reencarnantes, reduzem bastante as prováveis e futuras perturbações psíquicas, que em alguns espíritos se traduzem pela misantropia, desencanto, melancolia e indiferença, assim como no saudosismo inexplicável, quando certas almas se sentem completamente estranhas ao meio que se encarnam pela primeira vez. Pergunta: podemos supor que possam ocorrer verdadeiras inadaptações nessas encarnações migratórias de uma raça para outra, e portanto a ponto de se enquadrarem no rol das enfermidades psíquicas? Atanagildo. Alguns complexos freudianos têm suas origens nessas inadaptações por parte de espíritos que mudam para ambiente psíquico oposto à sua índole e condicionamento milenário. Não seria preciso vos recordar quão diferentes são o clima geográfico e o meio psicológico em que vive o hindu místico, se o comparares aos de determinadas metrópoles ocidentais, com o ar saturado de combustível mal cheiroso dos veículos e repletas de mil vicissitudes cotidianas que torturam os homens e os tornam neuróticos, aflitos e turbulentos. A alma introspectiva, habituada à singela e tranquila filosofia da natureza, sente-se profundamente aturdida ao se encarnar num seio de vida tumultuosa e excessivamente mecanizada, que lhes exige toda espécie de formas e regulamentos draconianos, e a envolve num círculo de atividade onde se predominam os interesses materiais e se descuida da glória do espírito imortal. Pergunta: por meio da experiência humana, temos verificado que a maioria dos imigrantes que atravessam o oceano e vêm residir em vosso país não só consegue se adaptar imediatamente ao meio brasileiro, como em breve se funde à comunidade que antes lhe era completamente estranha. Porventura existe mais dificuldade quando se trata de migração espiritual? Atanagildo. Convém que não generalizais tudo. Aquilo que vos expõe, pois a lei, sem qualquer exceção à regra, só existe essencialmente no todo, que é Deus. É mais fácil vós adaptardes a um meio inóspito ou estranho quando estáis encarnado, porque os vossos principais meios de subsistência se resumem no pão, na veste, no abrigo. Resta apenas solucionar o problema sentimental, porque o saudosismo da pátria pode dificultar o completo reajustamento a um novo ambiente. Mas o grau desse sentimento nacionalista depende de vossa natureza espiritual, mais ou menos exclusivista, pois a alma de pendores universalistas, devota à fraternidade humana, muito cedo se integra aos costumes das pátrias estranhas. A migração física de um país para o outro sempre oferece melhores probabilidades de adaptação aos encarnados, quer pela certa semelhança entre os costumes e objetivos humanos que são comuns entre todos os povos, quer porque o emigrado se reúne a outras almas compatriotas que ainda cultuam determinadas tradições pátrias, que lhe aliviam
a saudade da pátria distante. No entanto, o espírito, quando se encarna e muda de ambiente geográfico, é de linhagem carnal, com o que se acostumara, enfrenta o grave problema de se adaptar a um povo físico que pode ser de ascendentes e tradições biopsíquicas bem opostas à sua costumeira índole espiritual. Embora ele conduza consigo a sua bagagem psíquica milenária, há de enfrentar um novo campo de forças psíquicas, com que ainda não está essencialmente habituado, assemelhando-se ao peixe que encontra sérias dificuldades quando é retirado do lago tranquilo e lançado no leito do rio tumultuoso. Pergunta: poderia nos dar algum exemplo para melhor refletirmos sobre tais diferenças de natureza reencarnatória? Atanagildo: um espírito que, por ter cultuado muitas existências místicas, seja fundamentalmente contemplativo, sempre há de encontrar dificuldade de adaptação e ajuste a qualquer organismo que descenda de linhagem carnal turbulenta e natural, de um clima psíquico dinâmico como o do Ocidente. Conquanto o perispírito que sobrevive sempre a cada encarnação seja a sede do psiquismo, enquanto cada corpo é um aglutinado de moléculas submetidas a um princípio diretor, o encarnante terá que se sobrepor à atmosfera hereditária e ao psiquismo dos novos ancestrais a que se submete. Essa atmosfera psíquica que provém de continuidade secular de toda a linhagem humana apresenta forte diferença de uma família para outra, assim como há profunda diferença entre um ambiente psíquico de uma igreja e de um prostíbulo. Na minha opinião particular, a linha carnal de cada família exala um odor psíquico particular. Assim como depois de retirado um frasco de perfume de uma sala, ainda ficam ali as emanações do mesmo, ou quando cessado o fogo da fornalha ainda permanece ativo o calor do ambiente. A minha própria experiência revestiu-se de significativa dificuldade quando me desliguei definitivamente das romagens reencarnatórias do Oriente para renascer nos organismos de carne do Ocidente. No primeiro caso, o clima oriental concorria para me predispor a alma a procurar a procura de minha identidade eterna e espiritual, num permanente influxo à minha sensibilidade intuitiva. No segundo, a atmosfera ocidental, sobrecarregada de exagerado cientificismo objetivo e desconfiada das coisas do espírito, além do mórbido sectarismo dos núcleos religiosos conservadores, impunha-me um campo de magnetismo opressivo e me fazia retrair a expansividade natural do passado. Pergunta: de onde provém o constante aumento da população da Terra? Atanagildo: em torno da Terra, no plano astral, ainda existem elevado número de espíritos candidatos à reencarnação e que povoariam satisfatoriamente todo o globo terráqueo. À medida que se forem gerando novos corpos, eles também irão se ajustando às providências de seu renascimento. Acresce também que no espaço se processa a migração de espíritos de um agrupamento astral para outro, assim como um incessante intercâmbio entre as comunidades desencarnadas de outros planetas. Muitos espíritos que desencarnam na Terra emigram para outros mundos, enquanto novos contingentes de almas provindas de outros orbes também se encaminham para a reencarnação no globo terrestre, a fim de se evitar a sobrecarga asfixiante, a saturação de espíritos rebeldes, que dificulta nos mundos a ascensão moral e dos bem intencionados. Ocorrem então as chamadas fases de juízos finais, quando nos planetas de imaturidade espiritual, como a Terra, certas catástrofes reduzem a carga de encarnados, fazendo emigrar os perturbadores para os mundos inferiores, onde terão de reiniciar o curso evolutivo, por meio de novos sofrimentos disciplinadores. A vida além da sepultura, Ramatiz Atanagildo do Exílio Mais.